É dia 7 de setembro, uma data de civilidade, uma data histórica, porém, como as imagens já mostram, os 200 anos praticamente tornaram-se coadjuvantes diante da quantidade de movimentos políticos eleitorais nesta quarta-feira e os nossos olhos, evidentemente, atentos a tudo isso. Nossos olhos atentos e é por isso que temos aqui Brasília, mostrando as manifestações, São Paulo também, aqui no nosso quintal, na Avenida Paulista, que neste momento já está liberada, inclusive, para o trânsito novamente, mas durante o dia a movimentação foi intensa, inclusive foi difícil chegar até aqui, exatamente porque havia muita gente circulando pela Avenida Paulista e pelas ruas ao redor e também no Rio de Janeiro. Por isso, nós vamos acionar os nossos repórteres que foram até estes locais e agora contam pra gente como foram as manifestações, os atos cívicos, porque hoje a gente comemora também o bicentenário da independência do Brasil. Tudo ficou um pouco misturado num ano de eleições tão polarizadas. Juliana Lopes, vamos começar contigo então aí em Brasília. Conta pra gente, traga pro pessoal o que aconteceu, o que foi importante, relevante e também polêmico nesta data. Bem-vinda. Oi, Cine. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A gente lembra que o desfile tradicional militar aqui em Brasília, ele foi feito hoje, depois de 2 anos sem ocorrer por conta da pandemia, né? Mas esse dia começou aqui, o 7 de setembro, na residência oficial, no Palácio da Alvorada, onde o presidente da República recebeu autoridades, parlamentares, ministros, comandantes das Forças Armadas. E aí, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro deixou a residência oficial num carro aberto e foi até a esplanada dos ministérios para participar dos eventos. Chamou a atenção a chegada do presidente, porque ele quebrou o protocolo, fez um percurso a pé, cumprimentou algumas pessoas que estavam ali no local, o tempo todo sendo registrado, inclusive, pela equipe de campanha à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro esteve no palanque ao lado de aliados, chamou a atenção quem estava presente e também quem estava ausente, como os presidentes da Câmara, do Senado, do STF e do TSE, que costumam participar de eventos oficiais como esse. O desfile militar contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com os pontos tradicionais que a gente costuma acompanhar por aqui, mas com uma inovação, a presença de tratores, né? A gente contou aqui durante a programação que isso foi articulado pelo agronegócio e teve esses tratores, essas máquinas tiveram a entrada autorizada pelo governo local a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E aí sim, num segundo momento, o presidente participou de um ato político, falou com apoiadores, fez um discurso, chamou a atenção um trecho em que ele, sem se referir a nenhum caso específico, afirmou que, caso reeleito, levará para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. Bom, eu conversei agora há pouco com integrantes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal que afirmaram que não registraram nenhum tipo de ocorrência grave aqui no centro de Brasília. Por volta ali das 3 da tarde, as pessoas já estavam se dispersando. É com vocês. Juliana, aproveitando que nós estamos ouvindo ao vivo em Brasília e citou o presidente da República, e vocês perceberam que, ao mesmo tempo que Juliana falou a respeito da agenda, de como é que foi essa programação de um dia cívico, né, um dia de comemorações, o presidente também falou como candidato. E aí tivemos uma situação entrelaçada, que daqui a pouquinho, inclusive, Yuri Pita vem conversar com a gente de até que ponto isso é possível, em quais momentos o presidente pode se comportar como presidente e em quais momentos pode se comportar como candidato num dia de civilidade. E usando, então, essas comemorações como agenda de campanha, o presidente Bolsonaro discursou em Brasília para os apoiadores, como a Juliana acabou de dizer, então a gente separou um trecho. É obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessas paradas, aqui é a origem da fé do nosso país. Muito feliz em ter te ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados.
deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. A voz do povo é a voz de Deus. Todos nós mudamos. Todos nós nos aperfeiçoamos. Todos nós poderemos ser melhores no futuro. Está aí a fala, então, do presidente e candidato, as duas figuras juntas no mesmo evento público. Bom, vamos seguir viagem aqui. Nós temos Jairo Nascimento em nosso telão, também temos Pedro Duran no Rio de Janeiro. Próxima parada é São Paulo, com o Jairo, que está aqui com a gente. Autoridades e militares e também integrantes da sociedade civil participaram do desfile de 7 de setembro no bairro do Ipiranga. Além disso, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam a Avenida Paulista. Jairo, conte-nos tudo, então, por favor. Conto sim, Elisa, Evandro, uma boa noite a vocês, todos com a gente aqui na CNN. 2 eventos aqui em São Paulo, na parte da manhã, no bairro do Ipiranga, com a reabertura do Museu do Ipiranga, fechado depois de 9 anos, e também com a realização na Avenida Dom Pedro I do desfile cívico-militar, que contou com autoridades, com forças de segurança e também com pessoas da sociedade civil. A chuva atrapalhou um pouco, mesmo assim muita gente foi até lá acompanhar o desfile que tradicionalmente acontece no 7 de setembro. Já na parte da manhã, houve uma concentração de pessoas na Avenida Paulista, que se intensificou na parte da tarde e aí sim acumulou muita gente em vários quarteirões aqui na Avenida Paulista. As pessoas vestindo verde e amarelo e em sua maioria, pessoas apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Havia aqui a presença também de uma série de candidatos, muitas bandeiras, faixas, e entre essas faixas aqui na Avenida Paulista, o que a gente viu foram algumas defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do TSE, intervenção militar. O que a gente está vendo agora aqui na Avenida Paulista, a gente está na região da Consolação, é o momento do início do trabalho da limpeza pública. E também, além desse trabalho da limpeza pública, o trânsito nessa região ainda segue fechado. Não há liberação. Todo o entorno aqui conta com representantes auxiliares da CET, da Companhia de Engenharia de Tráfego, para poder fazer esta manutenção do trânsito aqui no entorno da Avenida Paulista, como esse trabalho de uma espécie de rescaldo do que aconteceu ao longo do dia de hoje aqui na Avenida, no dia 7 de setembro. Eu devolvo ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, viu, Jairo Nascimento? Estava olhando aqui, inclusive, na nossa janela, pois né? É. Um dos lados da Avenida Paulista, aquele que segue ali para os bairros do Paraíso, Vila Mariana, ainda continua interditado. O lado de cá, para quem vai para Vila Madalena, para aquela região, aí sim está liberado, o trânsito está seguindo. O Jairo está na região ali da Consolação, um pouquinho mais à frente de onde nós estamos aqui, perto do mar. E Cine, aproveitando o gancho que a gente está falando de São Paulo, olha, muita gente, né? Muita gente também na paz, na boa, família, mas o que tinha de gente jogando latinha de cerveja nessa Avenida Paulista não está escrito, hein? Uma sujeirada danada na avenida, a gente tem né? A gente tem o nosso direito de manifestação pública, evidentemente, mas o lixo, gente, tem lixo para jogar dentro. Enfim, não, dado aqui o depois recado. é mais tempo que se gasta para liberar o trânsito. Pedro Duran, que está no Rio de Janeiro, por lá, as comemorações do bicentenário tiveram uma parada naval, show aéreo, salva de tiros de artilharia, mas o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, também participou de um evento em Copacabana. Pedro, então, atualiza tudo para a gente agora. Bem-vindo, boa noite. Oi, Evandro, boa noite para você, para Elisa, para quem acompanha o Expresso. Vocês estavam falando da janela de vocês aí, eu estou um pouquinho, ligeiramente mais privilegiado, porque a minha janela aqui dá para a praia de Copacabana, então foi daqui que a gente acompanhou parte desse ato cívico-militar e também das homenagens do bicentenário da independência que tiveram a presença do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu na prática foi um evento militar com uma programação bastante extensa, com atrações para as famílias, para as pessoas que vieram aqui, como a Banda dos Fuzileiros Navais, um desfile longo da Esquadrilha da Fumaça, que fez várias manobras aqui na praia de Copacabana, e também a salva de tiros com 21 tiros de canhão do Forte de Copacabana em direção ao mar, para marcar justamente uma homenagem por volta ali das 4 horas da tarde, o horário em que foi proclamada a independência do Brasil.
Essa era a programação oficial, mas isso acabou se misturando com um ato político que aconteceu também na praia de Copacabana e que continuou mesmo depois do final dessa cerimônia, inclusive com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, como a Juliana dizia, em cima de um dos trios elétricos que os apoiadores dele trouxeram aqui para a orla de Copacabana. Então, as duas coisas, a homenagem militar e o ato de campanha, claramente ali se misturaram. Tanto que, durante a homenagem militar, a gente via gritos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é adversário de Bolsonaro na corrida eleitoral, e em vários pontos aqui dessa manifestação, críticas com faixas, cartazes, bandeiras, gritos contra o Supremo Tribunal Federal, que é inclusive um pouco o tom do que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram para convocar os manifestantes, os apoiadores, os militantes e a população para a comemoração do bicentenário da independência. Bolsonaro participou ao lado do governador Cláudio Castro, aliado dele do estado aqui, que é também candidato à reeleição, e de algumas autoridades, como o filho dele, Flávio Bolsonaro, o Luciano Hang, que é empresário, um dos que teve um mandado de busca e apreensão na operação do ministro Alexandre de Moraes, então está diretamente relacionado com justamente essa crítica aos ministros do Supremo, e a gente viu todas essas autoridades participando das duas coisas, primeiro ali da parte mais protocolar, militar, e depois do ato mais político. Foi o que aconteceu aqui. Eles separaram o palanque montado pela prefeitura para as autoridades do primeiro carro de som, que de fato Bolsonaro subiu a poucos metros, então foi um trajeto muito curto. Bolsonaro estava muito à vontade, saiu em carro aberto, mergulhou na praia, teve um dia bastante tranquilo aqui no Rio de Janeiro, agora participa do jogo do Flamengo. Elise e Evandro. Obrigada, Pedro. Trouxe então um retrato do Rio de Janeiro neste dia 7 de setembro, uma data que carrega civilidade, carrega história, mas carregou um tantão de manifestação política. De todas as maneiras, né, Cine, que a gente tem podido acompanhar, desde pessoas na boa, na paz com as suas famílias, assim como cartazes, presidente acione as Forças Armadas para estabelecer a ordem. E todo mundo sabe o que é, né? Movimentos golpistas. Chamar uma força armada para estabelecer a ordem.